Auxiliando com Idoneidade. Auxiliando com Idoneidade. Então, estamos aí no segundo bloco do quadro Auxiliando com Idoneidade. Você acompanha aí a irmã Michele Manarelli, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, está aí emprestando aí os seus conhecimentos, né? Designer gráfico, mãe, esposa, serva de Cristo. E eu gostaria de trazer aqui para você também, Michele, outra pergunta que diz respeito aí ao site Irmão Compra de Irmão. Eu gostaria que você contasse assim para nós como que nasceu essa ideia. Isso é algo que já está corrente no reino, né? Muitos irmãos já têm conhecimento desse site. Eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho nosso conhecimento, contando para nós como que nasceu essa ideia, esse sonho de Deus aí. Amém. Bom, a gente sempre ouviu o Ministério da Palavra falar que irmão comprava de irmão, né? Irmão deveria comprar de irmão. Sim. Mas, como sempre, a gente ouve, não vai orar, não rumina, ouve aqui, sai aqui, como muitas outras coisas, né? E o Flávio registrou esse domínio. Um belo dia, né? Deus tocou ele foi lá e registrou. irmãocompradimão.com.br. Uhum. E aí, numa viagem, esse ano, no início do ano, que nós fomos ao sul, eu tive essa experiência de estar ali, comprar com os irmãos, vender para os irmãos. E quando nós voltamos, eu falei, Flávio, a gente precisa... Porque, assim, o que me impactou? Muitas pessoas com empreendimento e que eu nem conhecia, que eu não sabia, né? Então, quando eu retornei, eu falei, Flávio, como que a gente vai ficar sabendo das pessoas que têm empreendimento nesse reino que é enorme? A maioria dos irmãos tem um empreendimento. Uhum. E eu falei, Flávio, classificados. Porque o classificados, né? O sentido do classificado é você procurar um anúncio, né? De forma, por meio de uma mídia. Uhum. Então, eu falei assim, a gente pode fazer a mídia do site e catalogar, classificar os irmãos ali, cada um no seu serviço, no seu produto. Certo. Porém, ficou um site só textual, né? Sem uma imagem, sem nada. Falei, vamos trabalhar o Instagram em particular, em paralelo, porque lá a gente tem como fazer live com os irmãos, para os irmãos aparecerem, para os irmãos divulgarem seu trabalho. Os stories, que é um recurso do Instagram, conforme eles vão divulgando, né, colocando seus produtos no Instagram, a gente vai repostando, então aquilo fica dinâmico, todo dia tem alguém que posta e a gente reposta, né? Então, fica dinâmico, né? E as pessoas podem visualizar o que é, quem é, como trabalha, e essas lives ficam lá expostas no feed lá do Irmão Compra de Irmão no Instagram, né? A gente ainda não foi para o Facebook por uma questão de mão de obra, né? Porque, assim, a gente não tem recurso de pessoas também, porque todo investimento, quando o irmão resolve fazer parte do Irmão Compra de Irmão, ele paga R$60, que é um plano semestral, ou 120, que é um plano anual, que no final é R$10 por mês. Para a gente não ficar naquela cobrança de R$10, a gente falou assim, vamos fazer um semestral, um anual, e a gente só renova em 6 meses ou depois de 12 meses. E aí, o que nós fizemos? O objetivo era, o Irmão Compra de Irmão tem que ser investidor do reino. Certo. Né? Então, quando os irmãos entram para o Irmão Compra de Irmão, esse recurso vai para o investimento no reino, que não é uma coisa... baratinha, né? Uma coisa mais encorpada, afinal de contas tem um áudio, tem um vídeo, né? Tem toda uma equipe enorme por trás, né? Então, todo esse recurso vai para lá, né? Então, assim, não tem como a gente falar, vem cá, fulano, me ajudar, toma tanto. Então, a gente está precisando de voluntários aí para ajudar a coisa a crescer, né? Então,
é isso. Então, o objetivo do Irmão Compra de Irmão é todos, em nome de Jesus, todos os empreendedores estarem ali para que a gente venha a estar nessa unidade, né? O Sérgio falou dia 8 de julho, numa mensagem de quinta-feira, com a tradução para o inglês com a irmã Célie, né? Que é visão celestial, que irmão compre de irmão e que essa unidade esteja no reino, né? Que a gente tem o costume de ir no mundo. Meu irmão vende uma camisa. Eu vou ali na loja e compro, né? Liga para o irmão, fala com o irmão. Exatamente. Né? Deixa teu recurso no reino. Então, esse é o objetivo do Irmão Comprar de Irmão. E aí tem gente me perguntando se isso é meu e do Flávio. Isso não é meu e do Flávio. A gente recebeu e estamos entregando para o Senhor. O Senhor está usando, né, o vaso, eu e o Flávio, para fazer esse trabalho. Entendeu? Então, isso não é meu nem do Flávio, isso é do reino, né? Porque o reino, o Irmão Compra de Irmão é no reino. Então, não é uma coisa nossa. Basicamente Perfeito, isso. irmã. Perfeito, irmã. E Michele, assim, ó, falando sobre você e o Flávio, já me veio à memória os rebentos, né, desta relação. E eu gostaria de perguntar, assim, como é que você, nessa pandemia que nós estamos passando aí, ainda não saímos, né? Como é que você está lidando com a questão educação? O que você entende, assim, qual é a tua participação? O que você está fazendo aí no meio dessa pandemia com a parte escolar dos teus filhos? Para mim, Neuza, não mudou nada, porque os meus filhos, desde 2018, que eles já estão aprendendo em casa. A gente faz educação domiciliar, né, que é o homeschooling, desde 2018. Certo. Então, quando veio a pandemia, eles só seguiram o fluxo, continuaram. Eles não têm férias, eles não têm feriado, eles não têm nada, né? Porque é uma coisa leve para eles. Eles pegam, acordam, estudam ali 2 horinhas, né? E aí depois cada um tem sua agenda, né? Agora eles estão maiores, né? Agora a coisa é mais tranquila. No início não foi fácil, lá em 2018, né? Sim. Quando eu peguei, trouxe meus filhos para casa e literalmente trouxe a escola para dentro de casa, né? Então tinha que ser 4 horas, agenda de matemática, geografia, não sei o quê, um quadro, giz, né? Até eu entender que não era nada disso, né? Quando você começa a educar seus filhos em casa, você tem que desescolarizar, né? Ensinar eles a serem autodidatas, a eles aprenderem sozinhos, mas isso tudo leva um tempo. Para mim levou 3 anos quase, né? Então, hoje não, hoje cada um tem sua agenda e eles vão lá, eles estudam, né? Então, assim, na pandemia, né, não teve muita diferença com relação às crianças não estarem na escola, entendeu? Então, a agenda se manteve, a única coisa que a gente não pôde fazer é talvez algo extra fora que a gente às vezes costumava fazer, né? Sair para poder fazer uma atividade, alguma coisa assim. Mas fora isso foi tranquilo com relação a isso. E uma pergunta que puxa a outra, né? Eu preciso perguntar o que é que levou esse casal pastoral aí a tomar essa decisão de tirar os seus filhos da escola. Isso é uma coisa assim que é corrente, né? Passa aí de um para o outro perguntando, mas por que será que tal casal tomou essa decisão e já não são os únicos, né? Vocês não são os únicos, a gente pega aí a mídia, você vai na internet, você vê ali que existem muitos pais que estão optando por esse acesso ao ensino domiciliar, né? E você falou em desescolarizar a criança. Desmistifica esses termos para nós, o que te levou, então, a tomar essa decisão, Michele? Olha, se você pegar 2014, 15, isso jamais passaria pela minha cabeça. Tanto é que Flávio, as crianças têm que ir para a escola, tem que fazer, tem que acontecer, né? Ficava naquilo ali. E aí Deus arrumou uma circunstância da gente sair daqui e ir para Angra, em 2014. E lá eles não tinham escola, né? A escola pública não tinha como usar, era assim, fora de cogitação.
e a particular não tinha dinheiro. Certo. E eles ficaram 1 ano sem estudar, né? E eu nada fiz com relação ao estudo, né? Eles estavam em Angra, que era uma cidade de praia, então eles ficaram 5 meses de férias, literalmente na praia. Só que ali, você vê, Deus vai fazendo as coisas, depois é que você vai olhar lá atrás e falar assim, Deus já prepara as coisas. Uhum. E aí, quando nós passamos por Barueri, e aí depois, quando voltamos para o Rio, a gente também sem condições, meus filhos sempre estudaram em escola particular, em Barueri, escola pública, mas era um nível possível. Uhum. E aí, quando voltaram para o Rio, uma precariedade, meus filhos emburreceram, Nossa. né? O que eles aprenderam até ali, eu vi que tinha ido para o ralo, coisas assim que eu tinha que pegar no YouTube, porque eles já estavam assim, eles faziam prova tipo 1 mais 1. A prova era assim, 1 mais 1. Meu Deus. E aí, uma vez eu peguei a Vitória e criei uma situação onde ela tinha que somar 1 mais 1. E escrevi para ela. E ela falou assim, mas para que esse texto inteiro se no final é só para somar 1 mais 1? Né? Aí eu vi que as escolas que não estavam ensinando nada, que não ensinava a pessoa a ler, não ensinava a pessoa a pensar, né? Então eu falei, e fora as amizades, né? Umas amizades que era só contra a inveja, amargura, rejeição, situações lá na secretaria, porque xingou a professora, porque não sei o quê, um ambiente onde, na escola pública aqui no Rio, que a maioria joga lá porque eu não quero cuidar. Né? Então, aí eu e o Flávio, a gente começou a buscar na internet, educação domiciliar. Quando o Flávio ouvia falar, ele já passava para mim. Aí a gente começou a ter acesso à ANED, que é a Associação Nacional dos Educadores de Ensino Domiciliar. E aí, então, a gente tomou a decisão, né? E aí enfrentamos uma batalha com as crianças, uma batalha interna, uma batalha com os familiares, né? Mas essa questão de desescolarizar, né, é porque na escola tem um método. Você entra, senta, tem um quadro, tem uma professora que vai ensinar para 40 alunos, e as crianças ficam dependentes daquilo ali, daquele ensino, né? Então, se não tem a mãe em casa, se não tem a professora na escola, eles não se desenvolvem, né? Por exemplo, uma coisa, a criança que não vai com matemática, ela é obrigada a ir com matemática na escola, né? Então, tem aquele amiguinho que ela olha, tira 10, ela tira 3, né? Em compensação, em português, ela dá um show, né? Então, quando você traz para dentro de casa, você começa a enxergar seu filho, temperamento do seu filho, aptidão do seu filho, o dom do seu filho, o talento do seu filho, né? Então, quando na escola, você tem que passar de ano. É verdade. Né? E em casa, o desescolarizar é que a pessoa não precisa passar de ano, ela precisa aprender. Exatamente. Ela precisa aprender, ela precisa saber ler, ela precisa conversar, ela precisa, sabe? Então, isso é que eu chamo assim, de desescolarizar. Desescolarizar é aprender, você ter vontade de aprender, você se sentir bem aprendendo. Não com aquela obrigação de que você, por exemplo, química, você decora aquelas formas, faz a prova, o que você lembra de química? Eu não lembro muita coisa. É verdade. Entendeu? E aí, em casa, a Vitória ama história. Então, ela vai. Matemática, ela tem muita dificuldade, né? Então, eu falei, minha filha, vai no teu processo. Um dia, isso vai startar. Entendeu? Então, não... porque ela se sente... porque não é possível que matemática não entra na minha cabeça. Eu falei, um dia, se for da vontade de Deus, vai startar. Entende? Então, vai naquilo que Deus está te dando, o dom que você tem. A criança desenvolve o autodidatismo, é isso? Sim. Perfeito. Ela vai e começa a aprender ela mesma, né? E você passa que aprende com ela, porque ela vem para te ensinar, ela vem para te explicar, ela vem te dizer o que aprendeu. Mas isso demora um tempo para acontecer, né? Por isso que quanto mais cedo a criança, né? Você vê até no reino, você bota uma criança para aprender um violão logo que ela é pequenininha, né? Logo que você ensina música, ela aprende muito rápido. E assim é em casa, né? Com amor, porque assim na escola você não tem uma pessoa que para te dar amor,
né? Você tem uma pessoa que está ali para te ensinar, ou não, às vezes, ou para te adestrar, às vezes, né? Te influenciar com coisas que não deve. E em casa, não, ela recebe aquilo com amor, com prazer, entendeu? Então, a criança vai querer aprender. Michele, nosso assunto está assim, maravilhoso, quentíssimo, né? É alta temperatura, mas a gente precisa, né, prezar um tempo que nós temos aqui. Eu queria te agradecer muito, muito, né? Até nós conversando antes aqui de entrar na gravação, a gente até estava dizendo, né, que quando você vê, acabou. E é verdade, quando a gente está tratando aqui e o assunto e o nosso tempo esgota. E o programa Vento Sul, assim, te agradece muito, né, pela tua disponibilidade, ter vindo aqui e ter emprestado aí o teu conhecimento, né, em tantas áreas aí que nós nem vamos ter que fazer um outro programa para poder falar mais, né, como todas as nossas irmãs que vêm aqui, a gente não vê o tempo passar. Então fica aqui o nosso agradecimento, Michele, fica aí tuas considerações finais aí para a galera que está nos assistindo. Amém. O que eu queria deixar de consideração final com relação à educação domiciliar é que não tem uma fórmula. Cada família é uma família. Então, se você tomar a decisão de fazer, né, você vai fazer segundo a tua família. Não olha para o vizinho, a família do vizinho é diferente. Os filhos são diferentes, né? Então, você tem que olhar para a tua família e oferecer aquilo de acordo com a tua vida, com a tua realidade. Isso é o mais importante, porque principalmente quando a gente não entende, a gente vai e olha para os lados e às vezes acha que aquilo é inalcançável, e não é. É isso que eu queria deixar para os irmãos aí. Que bem, fica aí. O quadro Auxiliando com Idoneidade fica aí e que você possa acompanhar aí o resto da programação, porque Rede Menorá de Comunicação sempre operando para você melhorar. Auxiliando com Idoneidade. Auxiliando com Idoneidade.